Olá! Se a economia de um país, uma região ou um estado fosse comparada ao corpo humano, o pulmão poderia ser representado como um porto. É por ele que entra e sai todo o material que literalmente oxigena a economia. E a economia do Brasil respira pelos portos. Quase 80% do que produzimos é exportado por via marítima. O Paraná tem o segundo porto mais importante do país, o de Paranaguá. Aliás, a história do nosso estado começou lá, no porto. O jornalista Paulo Galvez vai contar não apenas a história do Porto de Paranaguá. Ele vai dar uma aula de como funciona uma das maiores engrenagens da economia paranaense. Primeiro município fundado no Paraná em 1648, Paranaguá cresceu no rastro da busca do ouro pelos portugueses. Nos séculos 17 e 18, a região concentrou autoridades cujo poder se estendia por todo o sul do Brasil. Em 1709 se constitui a capitania de São Paulo sob controle monárquico. Em 1711 se faz um experimento de a manutenção a formação de uma capitania separada, centralizada em Paranaguá. Mas isso rapidamente é abandonado. Tá? Em 1723, Paranaguá, compondo a capitania de São Paulo, tá? É transformada na sede de uma ouvidoria. A capitania separada, né, e a criação de uma ouvidoria se vinculavam a um mesmo processo. Quer dizer, a questão já não era mais o ouro de Paranaguá, a questão passava a ser a utilizar Paranaguá como um ponto de apoio para a extensão do poder monárquico para essas regiões meridionais. As docas do Porto Dom Pedro II, que viria a se transformar em um dos mais importantes do mundo, foram construídas em 1934. O primeiro navio atracou no ano seguinte e daí por diante a importância do porto para a economia brasileira só aumentou. Em torno de meados do século XIX, né, já começa a ficar bastante caracterizada a função de Paranaguá como o Porto do Mate. Com capacidade operacional de quase 40 milhões de toneladas por ano, o Porto de Paranaguá tem 20 pontos de atracação, chamados de berços na linguagem portuária. Por aqui chegam e saem os mais variados produtos. Um trabalho que não para. O porto funciona 24 horas por dia. Quando o navio chega, ele é anunciado pelo seu agente. Após isso, passa no departamento de operações, o navio para ser programado para a sua descarga ou carga. Existe uma seção também que recepciona a carga ou recepciona a carga tanto importada como exportada, terminando o processo aí quando a carga sai do porto, no caso de importação, e no caso de exportação, quando o navio deixa o porto. De açúcar a fertilizantes, de grãos a containers, caminhões, esteiras, guindastes, gente para lá e para cá o tempo todo. Os equipamentos, modernizados ao longo dos anos, deram outra cara ao porto, mas nada funcionaria aqui sem a figura mais conhecida das regiões portuárias, o estivador. Olha, nesse navio aqui, especificamente, que está embarcando açúcar, o capitão não permitiu a nossa entrada, mas a gente vai falar com o Sebastião, que hoje é supervisor de bordo, mas é estivador já há 30 anos, para saber, Sebastião, é um trabalho duro ainda, apesar dos novos equipamentos, a mão de obra humana ali é fundamental. Com certeza. O estivador hoje, ele tem poucos navios que ele ainda manipula a carga. A maioria já é mecanizado. Mas esse tipo de embarque ainda usa muito o trabalho braçal. Como é que você avalia hoje o trabalho de estivador aqui no Porto? Melhorou? A condições melhorou, né? Melhorou as condições. O trabalhador não vamos dizer que está mal amparado e mal remunerado, porque se eu falar isso eu estou mentindo. Está bem, os equipamentos foram modernizados, a mão de obra diminuiu, né? O esforço físico diminuiu, porque antigamente usava-se muito o esforço físico, entendeu? O trabalhador usava muito os braços. Hoje não, hoje tem os equipamentos, então melhorou bastante, né? E nós vamos conhecer um pouco mais as profissões portuárias no próximo bloco. E o nosso entrevistado para falar sobre o porto é o secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. A administração dos portos de Paranaguá e Antonina é responsabilidade da secretaria comandada por ele. Secretário, muito obrigado por participar do nosso programa, em primeiro lugar. E eu gostaria de saber se o Porto de Paranaguá, ao longo dos anos, ele acabou perdendo espaço
em competitividade para os portos, principalmente aqui do nosso estado vizinho, Santa Catarina. Ele já conseguiu recuperar esse terreno? Olha, recuperamos bastante, né? É fato que o espaço que se perde é muito difícil recuperar, né? Nós acabamos fazendo opção por buscar novas cargas, novos produtos, né? Fizemos uma série de reuniões internas e isso acabou resultando daí em viagens para o interior do estado e até em outros estados. Tivemos o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, já temos uma programação por ir até Goiás, à procura do cliente, não só para melhorar as cargas, a eficiência, mas também ouvir o que o cliente tem a dizer, né? O que ele espera do porto. Qual é a vantagem competitiva que o Porto de Paranaguá oferece hoje? Olha, hoje uma gestão muito mais profissional, né? Nós investimos em sistemas, então temos o carga online hoje. Hoje o caminhoneiro, por exemplo, recebe a informação da sua carga num celular, ele recebe no seu celular, então isso funciona muito bem. Nós estamos também voltando a investir um pouco na cidade, na questão da sinalização da cidade, mapeamento da cidade, tivemos parcerias com as concessionárias, através de distribuição de folhetos, por exemplo, do funcionamento da cidade, mapeamos os pontos onde a carga sai, para que quem chega em Paranaguá, né, identifique a sua carga e já vá diretamente ao ponto onde tem que descarregar, não fique caminhando pela cidade. Imagine um bitrem, um tramião que se perde numa cidade como Paranaguá ou qualquer cidade do mundo, né, ele causa um transtorno. Se errar uma pequena viela, uma rua, para ele fazer manobra é muito difícil, né? Acaba causando rapidamente filas aí quilométricas. Agora, é fácil vender o Porto de Paranaguá fora do Brasil? Olha, o Brasil precisa evoluir muito, né? Ainda nós percebemos que até pouco tempo atrás houve um fato que foi muito ruim para o Brasil, né, em especial para os portos, um grupo chinês, né, que cancelou, tinha contratado 12 navios e cancelou esses navios e deu o recado ao mundo que o Brasil, né, não é um país confiável porque não entrega a carga no prazo. Então o trabalho ele é árduo, nós temos que mudar essa imagem que o Brasil tem lá fora. Nós temos feito aqui o dever de casa, aqui em Paranaguá, melhoramos bastante, não temos mais fila de navio hoje, de caminhões. Estamos trabalhando agora na fila de navios também com um projeto, através de sistemas e de um ordenamento dos navios, devemos também diminuir. Já diminuímos, num primeiro momento, nós tínhamos 70 navios, chegamos a ter 100. Tínhamos 70, hoje estamos com menos de 50 já com essas ações. Então é um trabalho árduo, mas nós temos trabalhado incansavelmente, conversando muito. O diálogo tem sido a base de tudo, porque ouvindo o cliente é que você consegue aperfeiçoar. Tirando apenas da cabeça do gestor, fica muito difícil. O senhor falou na imagem que os portos brasileiros têm no exterior. O Fórum Econômico Mundial divulgou uma pesquisa que aponta que o Brasil aparece na colocação número 88 em questão de infraestrutura portuária. Nós estamos empatando ali com Moçambique e Vietnã. Quer dizer, como que a gente faz aqui no Paraná para tentar reverter um cenário que ele, na verdade, é nacional? A gente pode começar fazendo isso aqui dentro de casa? De fato, como já disse, né, a tarefa não é fácil, a tarefa é difícil. Mas nós estamos apostando muito nesse diálogo e mudando bastante, eu diria até a questão, o conceito do trabalho do porto, que sempre atua muito com quantidade. Né? Nós estamos buscando mais a qualidade, a eficiência, não é? Atender bem, como é que nós podemos atender melhor o nosso cliente. Hoje o nosso foco, nosso grande foco é esse. Porque o crescimento, nós entendemos que ele tem sido natural e quanto melhor for a qualidade, ele vai continuar acontecendo o crescimento, né? Agora, também não adianta você querer crescer mais, né? Crescer mais do que o seu tamanho. Então também é buscar a qualidade e ao mesmo tempo nós estamos buscando também ampliações e discutindo novos portos, né? A gente fala muito em Paranaguá, mas nós já reativamos Antonina. Hoje Antonina, principalmente na área do fertilizante, nós vamos mostrar, já dá um apoio grande para Paranaguá. E temos o Porto de Pontal também. A gente pode dizer que o Porto de Paranaguá ele está operando no seu limite ou ainda tem espaço para crescer? Não, ele já está no seu limite há algum tempo, né? Por isso, até no último planejamento que fizemos, que é o PDZPO, Plano de Zoneamento e Ocupação do Porto Organizado, Paranaguá, acredito que no Brasil foi um dos únicos portos a fazer esse trabalho, ele aponta isso, né? Por isso já até identificamos 25 novas áreas para investimentos e hoje até a nossa discussão tem sido o governo federal como fazer essa modelagem e administrar isso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer mais os profissionais que fazem o Porto ter números impressionantes. O Marca Paraná volta em 1 minuto. Gente
Gente.com. Mira Graciano entrevista gente de todas as áreas. Fazer com pressa é sinal de falta de preparo ou de planejamento. Os ausentes nunca têm razão. Paranaenses ou quem está aqui só de passagem, num bate-papo animado e muito direto. Que a casa de leitura cresça, você cria laços, né? Você vai ao mundo dos escritores, você viaja sem sair do lugar. De terça a sexta, às 10 da noite, na É Paraná. O trabalho no porto exige habilidades muito específicas. Sabe lá o que é pilotar um rebocador e manobrar um cargueiro de centenas de metros de comprimento carregado com milhares de toneladas? Acompanhe. Foi um dia inteiro de viagem e na chegada a confirmação. A carga já estava cadastrada e a entrada no pátio liberada. Quem está cadastrado facilita. Está mais rápido? Está mais rápido, com certeza. Desde 2001, o programa Carga Online exige o cadastramento da carga na origem, mas só agora a regra está sendo seguida à risca. Caminhão sem cadastro volta para a estrada. No pátio, o aviso para descarregar chega no celular de cada caminhoneiro. Antes era só o alto-falante. O senhor já está usando esse sistema também ou não? Esse sistema já. Essa parte aí foi uma das partes que melhorou muito, essa parte da mensagem. Essas partes da mensagem aí você já, quando vem vindo, você já consulta, vê, e a partir do momento que libera, já você pela mensagem você já vê e já está liberado para sair. Essa parte ficou muito boa. Os caminhoneiros dependem do que é decidido nesta sala. Na reunião de atracação, os agentes informam os navios que estão chegando e os exportadores e importadores os produtos que têm para embarque ou desembarque. Todo aquele caminhão que desce com destino ao porto de Paranaguá, ele só vem a Paranaguá quando ele tem a liberação de uma senha. Essa senha é fruto de um planejamento dos navios que estão ao largo, do estoque de material que tem em Paranaguá e da possibilidade de descarregamento diário. Isso é controlado pelo sistema Carga Online. O Carga Online é um sistema que já tem 10 anos, mas foi nos últimos 2 anos, na atual administração, em que novos mecanismos, novas ferramentas foram desenvolvidas e nos deram esse know-how de não termos mais as filas de caminhões ao Porto de Paranaguá. Com o sinal verde, os caminhões partem para os armazéns ou para a faixa portuária. É quando surge outro profissional. A partir do momento que o porto nos sinaliza com a atracação do navio, nós recorremos ao órgão, onde nós requisitamos a mão de obra, são os estivadores, os conferentes, o pessoal de terra e os arrumadores. Então, a partir desse momento, se nós vamos trabalhar com o equipamento que nós estamos aqui, que é o ship loader, nós requisitamos um terno, que é o nome que a gente usa aqui para as operações, e daí nós requisitamos o número de estivadores, operadores de joystick, contramestre, todo o pessoal envolvido na operação. Mas até o navio chegar ao berço de atracação, mais gente entra em cena. Um deles é o comandante de rebocador. São esses barcos que parecem pequenininhos que conduzem os navios. Os navios aqui no Porto do Paranaguá, eles não atracam sem rebocadores. Geralmente, porte médio, aí, os navios eles requisitam 2 rebocadores, né? Nós fazemos a aproximação do navio, passamos os cabos nos navios. No caso, esse rebocador aqui é um rebocador azimutal, nós temos cabo próprio, né? Passamos para o navio e auxiliamos o prático na atracação. Fazemos apenas aquilo que é designado por eles em relação a nós, né? O que eles pedem para nós fazermos a manobra, nós fazemos aqui, né? O prático é outro profissional essencial para o funcionamento de um porto. É ele quem conhece todos os detalhes da baía. Os trechos mais profundos, as correntes marítimas, a velocidade do vento. Nem sempre foi um trabalho fácil, lembra o seu Adriano, prático há 50 anos. Impossível você fazer qualquer planejamento com a comunicação da época. Então nós ficávamos na Ilha do Mel. Na Ilha do Mel nós tínhamos um grupo, tínhamos uma atalaia, que do Morro do Farol de Conchas ficava vislumbrando todo o horizonte e nos dando a condição de navios que poderiam estar chegando do norte ou do sul. Então aí o prático lá já estava na Ilha do Mel, se preparava, ia para a lancha e saía até fora de barra para poder fazer o atendimento ao navio.
Containers nos guindastes, grãos nas esteiras, fertilizantes diretamente do navio para o caminhão. Trabalhar aqui em cima exige coragem e muita atenção. Cuidado grande também para não bater, né? Porque por ele ser muito grande, possui muitos obstáculos, então a gente tem que trabalhar sempre com o auxílio de alguém lá embaixo. Comunicação no rádio. Cada produto chega e sai de um jeito. É o capataz quem reúne o pessoal necessário para cada navio. Esse aqui ocupa mais ou menos em torno de umas 50 pessoas, mais ou menos 50 trabalhadores. E tudo 24 horas? Tudo 24 horas. O porto não para nunca, inclusive domingos e feriados. Os números do porto são gigantescos, como cada um dos 200 a 230 navios que chegam a Paranaguá todos os meses. Entre os cais público e os administrados pela iniciativa privada, a capacidade de atendimento é de até 20 navios ao mesmo tempo. São milhões de toneladas dos mais variados produtos armazenados, chegando ou saindo do porto todos os dias. Negócios do mundo inteiro passando por Paranaguá. E nós continuamos a nossa conversa com o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. Secretário, nós vimos aí alguns números do Porto de Paranaguá, as pessoas que trabalham no porto, e a gente sabe que através do Porto de Paranaguá são exportados principalmente fertilizantes, grãos e automóveis, alguns produtos manufaturados. É possível a gente imaginar em competir com um porto que está aqui ao nosso lado, que é o maior porto da América do Sul, o Porto de Santos, que exporta praticamente tudo? Nós temos espaço para ocupar, para competir com o Santos? Eu acredito que sim. O que a gente observa é que há muita demanda reprimida, né? Por mais que você tenha aí movimentação, o Porto de Paranaguá batendo recordes de Santos, você observa que há carga ainda para ser... É lamentável afirmar isso, mas você vê no Mato Grosso, por exemplo, que tipo de carga que o Paraná... milho sendo perdido, né? Soja, até por falta de lugar para armazenar, isso fica às vezes ao tempo. Né? E ao tempo se perde, né? Você vê milhões, às vezes até bilhões de reais jogados no lixo, digamos assim, né? Falando uma linguagem bem grosseira, mas é a realidade, infelizmente. Então você vê que há uma demanda reprimida, né? Só que nós precisamos, aí eu diria que o investimento não é apenas nos portos, né? Nós precisamos de investimentos em infraestrutura de um modo geral, mais estradas, né? Mais ferrovias, né? Que tem cargas, por exemplo, o Mato Grosso, né? Tem muito minério que se descobriu lá. E o minério necessariamente teria que ser por trem, então precisaríamos ter também mais trens. Bom, o senhor falou em infraestrutura e hoje o Porto de Paranaguá é atendido basicamente por dois modais. O modal ferroviário, que é um modal que foi privatizado, e o modal rodoviário, que é uma rodovia que ela também acabou sendo concedida à iniciativa privada. Como é que o Estado trabalha com esse gargalo, secretário? Dá para planejar alguma coisa em médio prazo ou a gente só pode pensar realmente em longo prazo? Não, dá sim em médio prazo, até porque você tem rodovias que precisam de melhorias e melhorias, né, podem ser feitas nas rodovias num prazo curto e até médio prazo. Agora, de fato, as questões de longo prazo, elas precisam ser feitas, até porque a questão da infraestrutura, as grandes mexidas, eu diria, as mexidas assim, estruturantes, podem levar 10, 15, até 20 anos. Então, se não dermos o primeiro passo, né, fica difícil, porque quando você já está, como é o nosso caso hoje, operando no limite, né, nós estamos, por exemplo, trocando o chip loader, né, como apareceu na reportagem, é aquele equipamento que carrega e descarrega os navios. Os últimos chip loaders comprados em Paranaguá são de 1974, então praticamente 40 anos. Não dá para um porto, né, pensar em operar e ser competitivo se não fizer, né, alguns investimentos, eu diria que tem que ser feito anualmente. Não preciso nem falar muito com relação à dragagem. A dragagem é do conhecimento de todos, né, dificuldades que passava Paranaguá. Isso já é um fato hoje superado também. A dragagem passa a ser, a partir de agora, não mais algo esporádico, mas algo permanente, que um porto, em qualquer lugar do mundo, dragagem é o básico. Né? Bom, mas com qual modal que o Estado pensa em trabalhar no futuro? Hoje nós temos forte o rodoviário, ainda é o mais forte, né? Mas o ferroviário nós estamos há 2 anos já discutindo com o governo federal, né, através de um plano criado pelo governo federal, a melhoria no modal nosso aqui ferroviário, né? Porque hoje ele é responsável por 10% da carga. Seria possível pensar num novo ramal ferroviário para Paranaguá? É possível sim, só que é um investimento que, confesso, ainda leva uns 5 anos, mais ou menos 4, 5 anos, para se tornar realidade se nós caminharmos rapidamente. Muito bem, o Marca Paraná vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos, é 1 minuto só.
porto sempre foi estratégico para a expansão da economia do estado. Por isso, o maior desafio é ampliar e agilizar cada vez mais os serviços, seja em Paranaguá ou seja em Antonina. Se a oportunidade de trabalho é perto de casa, por que o curso também não seria? Houve um estudo, né? E como a região de Antonina, né, é uma área portuária, então eles resolveram colocar o primeiro curso técnico portuário nessa região. O curso de técnico portuário do Colégio Brasílio Machado, em Antonina, é o primeiro do país em escola pública. A maior dificuldade dos estudantes hoje é a falta de estágio. Bruno, que está quase concluindo o curso, conseguiu em uma das empresas que atuam no porto, mas pede mais oportunidades. O estágio ele é complicado, porque tem poucas escolhas, tanto aqui em Antonina, tem o Ogmo, a Estiva, né? O porto não está em funcionamento, ele não abre estágio para nós, e pouquíssimos colegas meus de sala tiveram essa oportunidade de trabalhar no Ogmo e na Estiva. Expectativa que pode se consolidar com a retomada de operações em grande escala no porto de Antonina. Novos contratos de importação de fertilizantes colocaram novamente a cidade na rota internacional de navios que passam pelo litoral sul-americano. Empresários e moradores aguardam com esperança dias melhores para a pequena e histórica cidade. E nós estamos com grande expectativa de trazer mais empresários de fora, sabe? Que a gente conhece, que já trabalha na área de combustíveis, de petróleo, na área de cargas gerais. Atuando como uma espécie de porto auxiliar de Paranaguá, Antonina só tem operação no terminal privado Ponta do Félix. O público Barão de Tefé não tem capacidade para grandes navios, mas funciona como triagem e estacionamento para os caminhões que chegam para descarregar açúcar e carregar fertilizantes. Um guindaste como esse tem capacidade para descarregar cerca de 20 mil toneladas por dia, mas hoje trabalha com uma média de 5 mil toneladas diárias, que é a capacidade de escoamento dos produtos que chegam aqui no terminal. Mas com as melhorias que vêm sendo implementadas no porto e também a perspectiva de novos negócios, um novo guindaste já entrou em operação. Temos uma estrutura aqui altamente moderna, uma tecnologia instalada excepcional, uma projeção para os próximos anos decorrente das ações que foram tomadas pelo governo, como questão da dragagem, que há 15 anos não era feita uma dragagem aqui no canal de Antonina, né? Isso proporciona que nós termos mais fôlego para dar um upgrade no contrato, para pular de 10 mil, 100 mil, 50 mil para 300 mil toneladas, um contrato já existente, né? Com a garantia de negócios, ao menos pelos próximos 10 anos, os administradores do Porto de Antonina sabem que o local precisa melhorar a infraestrutura. Estamos trabalhando aí na modernização do nosso Barão de Tefé, trabalhando de uma forma que podemos também dar o suporte, né, para que o porto privado venha a desenvolver cada vez mais a sua operação, até em função do próprio contrato que eles fizeram, que é um contrato muito grande, bastante carga para o nosso município. Em Paranaguá está prevista a ampliação da capacidade de atracação. Projeto já em andamento prevê a construção de mais 8 berços para navios, um em formato de T e outro em formato de F, para embarcações graneleiras. Medidas que ainda esbarram em questões ambientais, mas que devem consolidar Paranaguá como um dos principais portos do mundo. É um pier que avança a Bahia dentro, não é? Dentro de todos os parâmetros técnicos e ambientais adequados, com toda a segurança das manobras do navio. Então, partimos para projetar o futuro. O T, que é imediato, e alguns outros piers que a gente também denomina como letras, porque quando nós olhamos o projeto é o que mais identifica, né? Então temos um pier em F e um pier em L. Todos são projetos que se iniciam imediatamente e provavelmente vão atender o mercado nos próximos 20, 30 anos.
Continuamos nossa conversa com o secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. Secretário, nós vimos aí a experiência do Porto de Antonina, e o Porto de Antonina, curiosamente, já foi o 4º maior porto exportador do Brasil, mas isso foi no século passado, nos anos 20. Essa experiência de parceria público-privada, pode-se dizer que ela foi bem sucedida lá em Antonina? Olha, nesse caso é um bom exemplo, porque desafoga, como citou a reportagem, é um porto auxiliar ao Porto de Paranaguá, tem desafogado muito Paranaguá. Então, ele tem funcionado muito bem, né, nesse aspecto. Tanto é que na área de fertilizantes nós demos um salto aí muito grande, um crescimento nesse ano, mais de 11% com relação ao mesmo período de janeiro a setembro do ano passado. Bom, nós vimos ali também os projetos de ampliação do Porto de Paranaguá. Agora, o senhor falou no bloco anterior, rapidamente, sobre a expansão do porto, quer dizer, nós temos outros terminais, por exemplo, Pontal do Sul. Como é que vai funcionar esse projeto de expansão? Olha, nós estamos em um trabalho de planejamento muito bem feito, talvez eu citei também no início o PDZPO, que é o planejamento, é uma espécie de plano diretor, né? Talvez uma linguagem mais conhecida por todos, urbana. Né? Mais urbana, né? Que assim como as cidades têm que ter o seu plano diretor, os portos têm que ser o chamado PDZPO, né? Uma sopa de letrinhas, mas o nome é esse. Então mostra as vocações, né? Cada área, né? Para onde pode crescer. E você une esse trabalho com os planos diretores das cidades. No caso ali, especificamente, é Antonina, Paranaguá e Pontal também. Então, você une os planos diretores dessas cidades com o PDZPO do Porto. Aí você desenvolve a vocação de cada um deles. Pode ver para onde vai crescer o Porto, né? Para não haver conflito. A ideia é essa, por isso esse planejamento, né? Não adianta você começar a criar portos um ao lado do outro concorrentes. Então, a ideia é de planejamento, por isso o PDZPO. Então, quer dizer, Antonina ficaria com fertilizantes, o Porto de Pontal do Paraná poderia ser um porto que atenderia muito o pré-sal. Voltado ao pré-sal, né? Pré-sal. Pela localização, o pré-sal, a proximidade do pré-sal. Então, ele teria uma vocação, entendo ali, que bastante voltada para o pré-sal. Não impede outros produtos também, mas eu acho que a vocação, uma das principais, seria o pré-sal. Agora, secretário, existe aí um nó sobre a questão de como o Porto de Paranaguá é visto tanto pelo governo do estado quanto pelo governo federal. Eles têm visões diferentes. O governo federal tem um estudo feito pela estrutura brasileira de projetos, estruturadora brasileira de projetos, que tem uma visão diferente da visão estratégica do estado do Paraná. Como desatar esse nó? Olha, nós temos tido inúmeras reuniões. Na verdade, a discussão já é mais antiga. Mais de um ano nós temos discutido com o governo federal, desde que o governo federal, há um pouco mais de um ano atrás, lançou a medida provisória, né, que tratava dos portos. Nos preocupou bastante, porque nós entendíamos que já estávamos numa fase bastante avançada de planejamento, inclusive com 25 áreas já definidas, né, que de possíveis outorgas, arrendamentos no Porto de Paranaguá. Chegamos a lançar 16 delas já em fase de possível licitação, aí veio a lei, e que proibiu, né, um artigo dentro da lei, proibindo os portos, não só Paranaguá, todo o Brasil, proibindo os portos de fazer esses arrendamentos, concentrando tudo em Brasília. Nós discutimos firmemente, junto com outros portos também, isso em Brasília, tanto é que conseguimos que fosse incluído na lei, quando se transformou, a medida provisória se transformou em lei, um mecanismo, né, dizendo que os portos poderiam ser delegados para os portos essa função, mas nunca aconteceu. Nós batemos muito nessa tecla, não aconteceu. E agora a nossa discussão, quando o Brasília, no último dia 27 do mês passado, no mês de setembro, apresentou a modelagem do Porto de Paranaguá, em bastante desacordo com o que nós já vimos trabalhando, há quase 2 anos trabalhando, discutindo com a comunidade local, comunidade portuária, os operadores, comunidade de um modo geral paranaense e até de outros estados. Então fizemos um trabalho de mais de 2 anos e o governo, né, veio com um trabalho bem feito, não está mal feito, reconheço que o trabalho é bem feito, mas faltou diálogo, faltou vir a Paranaguá e conhecer a realidade de Paranaguá. Porque eu sou engenheiro, né? Um projeto você pode fazer o melhor dos projetos, mas se fizer apenas em 4 paredes, não for até o local onde tem que acontecer as obras, você vai cometer erros aí difíceis de serem resolvidos. Rapidamente, para encerrar, secretário, se a gente imaginar num planejamento quinquenal, um planejamento de 5 anos, como é que a gente pode imaginar o Porto de Paranaguá daqui a 5 anos com essas obras que estão sendo tocadas? Olha, totalmente remodelado no aspecto do sistema operacional que já funciona hoje, vimos aí na reportagem, o caminhoneiro recebe no SMS no seu celular, equipamentos novos, os chiploaders já estarão ao longo desse ano, uma parte do ano que vem, já comprados novos 4 chiploads, aumentando em mais de 30% a capacidade do porto. Não é? Nós teremos, se tudo caminhar bem, essa modelagem que discutimos no governo federal, já algumas estações, entendo que já em andamento para novas áreas. Teremos também
já o lançamento, acredito, do Porto de Pontal também. Então, uma série de novidades aí, né, que nos deixa bastante esperançosos e fazer contrapartida desses investimentos que o Paraná tem recebido. Nós já estamos alcançando aí a casa de 26 bilhões de reais em investimentos no Paraná, que trazem uma demanda muito grande para o Porto de Paranaguá, para os portos do Paraná, né, vamos dizer assim. Muito bem, secretário, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Eu que agradeço aí, parabéns pela reportagem bastante completa dos portos do Paraná e fico muito satisfeito em vê-la. Muito obrigado. E o programa Marca Paraná fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem com mais um programa. Até lá.